Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado aí no final do dia, né? Como já é de costume, mostrando um pouco aí do que foi o dia e já desenhando o dia de amanhã, né? O que a gente pode esperar do mercado para amanhã, com base nos movimentos que o preço vem fazendo. Antes eu gostaria de deixar aqui para vocês não se esquecerem de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal para fortalecer cada vez mais. E tá com isso ajudando cada vez mais pessoas a atingirem a consistência, ou seja, aprender a operar de forma correta sem depender de indicadores, tá, pessoal? Então, se estiver ajudando vocês, por favor, divulguem o vídeo, publiquem, para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas, certo? Então, bora para o nosso estudo de hoje, falar um pouquinho do mercado. Hoje o mercado ele foi bem direcional, né? A gente estava ao vivo no YouTube, o mercado ele abriu hoje fazendo pullback nessa briga, e aí a gente tinha traçado essa linha rosa aqui, que é a zona de proteção aqui desse drop base drop que deu aqui no mercado de ontem, né? E aí, que é o que? É a zona de liquidez. Essa região aqui é a região onde o preço poderia ir buscar liquidez para voltar a descer. E aí teve pessoal que, com base no que a gente foi falando, foi fazendo os scalps de subida. Teve gente que bateu a meta aqui na subida, não esperou nem o preço chegar no alvo. E a gente acabou não operando essa descida aqui. Por que eu não operei essa descida? Porque eu estava falando pro pessoal na sala no YouTube. Eu estava esperando que esse preço ele fosse retrair um pouco mais para cima. Eu estava aguardando alguma coisa nessa região aqui que fosse mais próximo da LTB, para aí sim dar a perna de baixo. Só que a tendência está tão forte que a retração dele não chegou nem no 38,2, né? Se a gente pegar esse movimento aqui, ó, que a gente tem os 50%, a retração dele não chegou nem no 38,2, ela ficou um pouco acima do 23,6 ali da FIBA, e por isso que eu acabei não fazendo esse trade. Mas, conforme a gente tinha falado ali na sala, né, a gente tinha essa barreira de continuidade, que era esse fundo aqui. A partir do momento que o preço rompesse esse fundo, ele ia dar outra oportunidade de trade para nós, e foi o que aconteceu. Até vocês podem ver lá no teste da mesa, que eu coloquei o vídeo, que o vídeo vai ao ar agora às 6h30, que eu acabei fazendo um scalp aqui no fechamento desse candle dos 60 minutos. Ele testou para baixo, não rompeu. No que ele voltou, eu entrei e peguei 150 pontos. 2 contratos. Depois eu acabei fazendo outros 3 trades, né? E um deles eu tomei... Eu peguei a venda nesse candle aqui. E aí ela não desenvolveu. E aí eu acabei estopando aqui e virando a mão para compra, acreditando que ele fosse fazer um pullback até essa região. O que não aconteceu também, que o preço segurou nessa região, e aí, e aí a gente tem que ter a agilidade de tomar decisão e não esperar. Quando eu estava comprado e ele rejeitou esse candle e fechou esse candle a 42 aqui, aí eu entrei vendido. Eu estava subindo com 3 contratos. Aí aqui eu zerei os 3 e comprei e vendi 5. Eu fiquei com 2. E aí no que ele voltou um pouquinho, eu comprei mais 3 e eu desci com 5. Aí eu realizei 3 aqui e 2 no fundinho, fazendo a meta do dia. Então, assim, poderia ter deixado o trade rolar? Poderia, porque ele foi exatamente no primeiro alvo, que era essa região aqui, ó. Se vocês olharem lá para trás... olhar para trás, não, olhar esse gráfico aqui com 2MV frequência, tá vendo? Ó, ele foi exatamente no alvo, que esse aqui era o alvo, 1,5%. Era o primeiro alvo que a gente tinha. Mas o que interessa é fazer a meta do dia, e aí foi só seguir tendência, né? Acompanhar o preço e aí deixar o preço descer. Então esse foi o desenho para hoje,
do mini índice, né? Só vender. Hoje só teve um trader aí que ficou comprando o dia inteiro, o Zé Ruela aí, que acabou o dia com prejuízo de 150 mil. E o povo acha bonito ainda seguir esses caras aí que ensinam tudo e mostram tudo errado. Que isso eu acho que a Bovespa devia atuar para coibir esse tipo de coisa. Mas vamos falar da gente. Aqui, então o que a gente pode esperar para amanhã? A gente tem como eu falei, a gente tem essa consolidação aqui, né? Macro, e o preço está testando o fundo dela. Então vocês têm que ficar atento a uma coisa. O preço ele testou o topo, não conseguiu romper e deixou um fundo mais baixo, né? O que a gente pode esperar para amanhã? A gente ajusta, a gente tem agora essa linha amarela aqui, ó, que é a linha de continuidade. A gente ajusta para cá. Repare só um detalhe, tá, pessoal? A gente está num ponto onde a barreira de continuidade é muito próxima do fundo. Então, qualquer venda, se ele romper aqui, o certo é esperar ele romper o fundo para voltar para vender. E aí a gente tem a situação das outras regiões, que agora a gente tem aqui esse fundo que foi testado e essa barreira de continuidade, que é aqui onde fica a nossa linha rosa, e a gente estica aqui essa LTB. Por que a gente estica essa LTB? Porque o preço ele está numa tendência de baixa. Então, o que a gente tem que esperar amanhã? Amanhã nosso desenho no índice para amanhã é o quê? A gente tem essa possibilidade, se ele abrir aqui para cima, ver se ele vai romper ou se ele vai testar aqui, deixar um topo mais alto e vir testar as linhas superiores, tá? Para depois subir. Ou que aí sim que a gente começa a pensar em compra se ele romper essa região aqui, que hoje foi segurado. Lembrando que para o preço cair, ele muito possivelmente ele pode testar essa região toda aqui, ó, tá? Ele pode vir buscar liquidez aqui. Por quê, pessoal? Porque da mesma forma como aconteceu aqui e aqui, essa região aqui é uma região que ainda não foi testada, tá? Como assim não foi testada? Mas o que nem eu tô dizendo aqui, ó. Aqui ele teve a descida e aí depois ele voltou para testar. Aqui ele passou e ficou buscando liquidez. E agora ele desceu e está buscando liquidez aqui embaixo. Então, ele pode vir até aqui para depois cair de novo. Tá? Então, até essa região aqui é uma região que a gente espera o movimento para buscar por vendas próximo a essa região. Ou caso ele venha fazer topo mais baixo, né? Pode ser que o preço só chegue até aqui e volte a cair, né? Testando esse fundo aqui. Então, assim, a gente está numa tendência de baixa, a gente vai estar esperando. Por quê? Para confirmar mesmo compra, ele teria que romper essa região e aí voltar a testar, que na verdade o que reverte o movimento é só a linha rosa, tá? Que aí sim você tem a compra confirmada para testar o topo. E aí a gente opera assim, a gente opera topos e fundos. Então, como eu tenho aqui bem definidos os topos e fundos, o que eu vou fazer? Eu vou esperar, vou até marcar aqui, ó, assim, vou esperar por vendas nessa região. E se caso ele não romper, vou esperar para comprar nessa região. Lembrando que qualquer compra é contra a tendência. Então, o que eu vou dar prioridade? Prioridade é esperar o preço subir para vender. Isso é sempre o melhor a fazer. Certo? Agora dando uma olhadinha no dólar aqui, ó. O dólar é aquilo que eu falei no estudo ontem, tá? A gente tinha essa linha rosa aqui como determinante. E a gente tinha essa região aqui para testar. E aí, o que o preço fez? Ele abriu, veio testar essa região, que foi as costas da LTB, e aí ele pegou e rompeu.
E aí, lembra que eu tinha falado para vocês que para ele dar compra, ele teria que romper a linha rosa, voltar, deixar fundo para subir. Só que ele não deu nem chance. Olha o que o preço fez. Ele subiu direto, ele não olhou para trás o dólar hoje. E aí vocês têm que saber a hora de entrar no trade. Ah, mas como eu vou saber a hora de entrar no trade? Risco. Aqui, ó, desceu. Deixou o gatilho aqui. Ah, mas aqui não é topo? Não, quem disse que isso aqui é topo? Ele não sinalizou topo. Seu stop, o alvo tá lá, ó. O alvo tá lá em cima. Vale a pena entrar nesse trade no meio do caminho, arriscando essa quantidade para buscar essa daqui? Saiba que teu alvo tem que ser lá em cima para valer a pena. Então é isso que vocês têm que ver. Só que aqui você tem o quê? Tem esse topo aqui. A região aqui. Então, hoje o dólar foi muito complicado. Quem não pegou a operação aqui embaixo, que inclusive eu estava falando lá no YouTube, ele deixou esse gatilho aqui perfeito, né? Que ele fez a violação do fundo, voltou, não conseguiu romper para baixo. E aí, meu amigo, quando rompe esse candle aqui para cima, ele explode. Por quê? Porque isso aqui é o stop de quem está apostando na venda aqui. Esse aí é o candle do stop. Aqui deu um trade espetacular de mais de 20 pontos. Depois disso, aí tem que achar ponto para comprar. E aqui foi o. Por quê? Porque o preço já segurou nessa região, voltou, fez fundo, não rompeu o topo, fez fundo mais alto, rompimento dessa linha aqui, primeiro alvo no topo, e aí tenta ir com o preço. O dólar ele foi bem complicado hoje nessa parte, depois do... Quem não pegou esse trade aqui, teve um aluno na sala que pegou essa pernada que deu 18 pontos, ou foi essa daqui, se eu não me engano, mas pegou 18 pontos na venda ali. Então a oportunidade você tem que só saber o como entrar. Beleza? Então, assim, e para amanhã, o que a gente tem no dólar? Amanhã a gente tem o doleta marvado, que deu uma esticada, que a gente agora atualiza essa região aqui do topo, né? E deixa, vamos deixar essa linha para baixo. A gente deixa a linhazinha rosa aqui. Você quiser também, tu pode traçar uma LTA aqui, ó, tá? Por que traçar uma LTA? Porque se o preço abrir abaixo aqui, você vai esperar ele chegar na LTA ou no teste desse topo rompido para comprar. Aí, se eu for vender, para vender, ele tem que fazer um topo mais baixo, romper a linha e cair. Aí ele teria que fazer... Para pensar em venda, ele teria que fazer esse movimento aqui, ó. Não romper esse fundo, romper o fundo anterior, aí vim testar esse. Mas a operação amanhã no dólar é esperar voltar e procurar por compra, porque agora ele rompeu o contrário do índice, né, pessoal? O dólar ele está fazendo fundos mais altos. Rompeu topos anteriores, então o que a gente tem que fazer é esperar voltar e optar por compra. Esse é o cenário mais racional a se esperar no dólar. Beleza? Então é assim, o mercado para amanhã a gente espera isso aí dele, né? Tanto no dólar quanto no índice. Tenham muito cuidado, quando o mercado dessas esticadas, às vezes ele pode voltar a fazer um pullback. E aqui, se a gente traça uma FIBO desse último movimento, a gente tem um pullback. Vocês veem, ó, por que eu falo da linha rosa? Até essa região aqui, ó, é uma região de pullback. Então, o preço pode chegar até lá, para depois voltar a cair. Beleza? Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar com quem você achar que deve. Tenham todos uma excelente noite e um ótimo pregão amanhã.